Bem, primeiro domingo do mês é o dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Algo que Jesus Cristo falou: todas as vezes que vos reunires, fazei isso em memória de mim. Aliás, deixa eu lembrar aqui os papais e mamães, que hoje as crianças são conosco aqui, tá? Durante os outros domingos, nós temos a salinha, né? Mas hoje é importante que seu filho, a sua filha, entenda isso aqui, que é uma das maiores ordenanças da vida cristã, é você participar da ceia do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que entender algumas coisas que talvez tenham se perdido. Você sabe, o Evangelho, ele é algo que Deus estabeleceu para que fosse vivido em comunidade. Foi estabelecido para que você vivesse em igreja. E é interessante que ele fala assim: todas as vezes que vocês vos reunires, vocês venham partir o pão e tomar o cálice, e vocês façam isso em memória de mim. Você imagina aquela igreja que foi estabelecida logo nos primeiros anos ali que Jesus havia sido morto e ressuscitado, e a expectativa daqueles cristãos era que muito em breve o Senhor viesse buscar aquelas pessoas. E eu imagino que aquelas pessoas, elas se reuniam uma nas casas das outras, e o assunto principal qual que era, meus irmãos? Era falar a respeito da vinda de Jesus. Amém? Tanto que Jesus fala: olha, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se disso, que eu fui para o meu Pai, mas eu voltarei. Sabe, é isso que Jesus fala todas as vezes que vocês se reunirem. Então, aquela igreja era uma igreja que ardia o coração dela numa única expectativa, irmãos, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Amém. Sabe, eu não sei se é uma coisa de criança, mas eu, quando era criança, parece que esse assunto era mais presente na minha vida. Será que era só porque eu era criança, ou antigamente se falava mais disso? O pessoal que já é crente há mais tempo, parece que a igreja falava mais sobre isso, ou é só uma impressão minha? Eu lembro que eu ficava muito atento a isso, né? E isso mais ou menos em 1900, eu vou entregar a minha idade aqui, mais ou menos em 1984, eu tinha 5 anos de idade. Se você já fez as contas, eu estou com 39. Eu lembro que um irmão foi testemunhar na igreja, que pegou um táxi. Um irmão era taxista e pegou lá uma pessoa, e aquele passageiro, 2 passageiros estavam conversando sobre um assunto que lhe chamou muito a atenção. Eles estavam falando de um acontecimento, né? Parecia aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para eles. Mas aqueles 2 passageiros estavam falando a respeito da vinda de Jesus. E o taxista, né, no Brasil interage muito, entrou num assunto, né? E eles falaram assim: não, você não está sabendo, não, Jesus está voltando. E aquele taxista continuou, isso em 1984, né? Ele continuou andando, e de repente ele olhou no retrovisor, cadê aqueles 2 passageiros? Não estavam mais lá. Ele entendeu que eram 2 anjos que foram dar um recado. Eu lembro que aquela história foi contada na igreja onde eu estava, e eu, uma criança, é bonito que a Bíblia fala que se nós não formos como criança, nós não vamos herdar o reino dos céus, né? A criança, ela tem um coração puro, e eu recebi aquelas palavras, e aquilo gerou alegria e temor no meu coração, porque o Senhor Jesus estava voltando, sabe? E é interessante, né? Eu lembro também uma história que a Andressa me contou, que ela chegou um dia, não encontrou a mãe dela em casa, achou que a mãe havia sido arrebatada, começou a chorar, porque realmente uma criança, ela toma essas verdades da Bíblia, né? E as aceita sem contestar. Você sabe, nós precisamos ter um coração puro para as coisas de Deus. E é interessante que a igreja, talvez por esse ceticismo, né, por tardar esse momento de acontecer, foi perdendo essa característica, né, de você trazer a mensagem a respeito da vinda do Senhor Jesus. E são algumas parábolas na Bíblia que é interessante, que fala o seguinte: uma delas é do servo que é infiel.
E a Bíblia fala que aquele servo começou a trabalhar na obra do seu Senhor, e ali aponta para nós que somos servos de Deus, e o Senhor é o próprio Deus. Mas é interessante que a Bíblia fala que aquele servo falou no seu coração: o meu Senhor tarda. E ele foi deixando as coisas do reino e se envolveu nas coisas do mundo. E a Bíblia fala que ele começou a beber com ébrios e começou a procurar outras coisas, e esqueceu simplesmente daquilo para o qual o seu Senhor havia chamado. E chega um dia que aquele Senhor retorna e encontra aquele trabalhador infiel fazendo coisas que não devia. Mas é interessante que o coração daquele trabalhador, ele se perde quando ele fala assim: o meu Senhor tarda. Tem uma outra história na Bíblia que eu gosto, meus irmãos, é quando fala assim que os ímpios zombam do povo de Deus e falam assim: onde é que está o seu Deus? Por que ele está demorando tanto? Mas a Bíblia fala que no dia e em hora em que ninguém souber, o Senhor voltará. Sabe, nós não podemos perder essa dimensão. Ah, pastor, mas se o Senhor não voltar na minha geração? Bem, se o Senhor não voltar, você vai, isso eu te garanto. Amém? Você entendeu o que eu quis dizer? De qualquer forma, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. Seja Ele voltando, se Ele não voltar até a hora de você morrer, eu garanto que você vai estar diante do Senhor. E é importante nós não perdermos o coração. Nós sermos a igreja que está o tempo inteiro esperando e ansiando e vivendo nessa dimensão da chegada do Senhor. Sabe? E por isso que, para que isso se mantivesse aceso, o Senhor Jesus fala: fazei isso todas as vezes que vos reunires, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Se você não falar a respeito da ressurreição de Jesus, você perdeu a base do Evangelho, porque a base do Evangelho é a salvação que Cristo nos proporciona. Se nós somos uma igreja e é engraçado que as igrejas nos dias de hoje têm diversos enfoques, e muitas vezes o enfoque é trazer o bem-estar para o homem, é trazer uma qualidade de vida melhor, é fazer com que você viva melhor. E aí você faz lá o curso para casamento, você faz o curso de finanças para você prosperar, você faz o curso de relacionamentos. Tudo isso não é ruim, irmãos, tudo isso é bom, mas o foco do Evangelho é Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, e é a vida eterna que nós vamos ter ao lado dele. Amém? Então, os irmãos sabem que no domingo de ceia eu gosto de trazer uma mensagem a respeito da morte e ressurreição do Senhor. Claro que todas as mensagens que nós falamos são decorrência e efeito daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Mas no dia de ceia eu procuro dar um enfoque mais direto, mais escancarado, que fala especificamente a respeito disso. Mas você sabe, todas as vezes que nós falamos a respeito da vinda do Senhor Jesus, você pode falar o que for, irmão. Você pode pregar por 1, 2, 3 horas, você pode trazer o assunto mais interessante, mas a pergunta que todos os irmãos querem saber é: quando? Pastor, mas tudo bem, eu já entendi tudo, mas eu queria saber quando é que Jesus vem mesmo? Sabe, nessa manhã eu tenho encargo no coração de trazer uma palavra. É claro que o dia e a hora ninguém sabe, mas eu queria trazer uma palavra de ânimo para o seu coração. Porque, irmãos, eu tenho comigo que o Senhor está às portas, o Senhor está muito próximo à vinda do Senhor Jesus. Amém? E nós fizemos aqui um estudo, há pouco tempo, de Apocalipse. Fizemos um estudo a respeito das profecias a respeito do fim. E nós podemos constatar que realmente as profecias bíblicas têm se cumprido. E a chegada do nosso Senhor está muito próxima. Mas hoje eu queria, em outros textos, alguns textos desses eu já compartilhei aqui com a igreja, aqueles que são mais antigos. Mas eu queria gerar fé no seu coração para isso. Amém? E eu queria começar em algo que lá está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, no verso 8. Queria que você abrisse sua Bíblia, nós não vamos projetar, então é muito importante que você abrisse no seu celular ou na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 8.
Tá bom a luz aí? Eu quero que aumenta a luz para enxergar. Bem, a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Veja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos lembrar de uma coisa. Irmãos, é muito importante quando a Bíblia nos diz algo. Você sabe, nada está por acaso escrito na Bíblia. E aqui o apóstolo Pedro nos faz uma advertência. Ele fala assim: olha, tem algo que você não deve se esquecer, ou seja, você deve estar se lembrando sempre. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Os irmãos estão comigo? Vamos repetir isso então? Um dia é como 1000 anos é como um dia. Amém? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, à mudança de vida. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é Espírito e é vida. Por isso nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai, libere o nosso espírito, para que a Tua palavra venha a ser recebida de forma apropriada, Senhor. Que nós sejamos um solo fértil, ó Pai, e em nome de Jesus eu repreendo toda distração, tudo aquilo que possa roubar essa semente que vai ser lançada aqui agora, Senhor. Mas, Senhor, prepara-nos para que nós possamos receber a porção do maná que sai dos céus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem entender, se você pegar o contexto disso que o apóstolo Pedro está falando, ele está falando a respeito do que, irmãos? Está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, Ele é paciente, Ele está esperando o que, irmãos? Para que ninguém pereça, senão que todos venham se arrepender, todos venham mudar de vida. Ou seja, o Senhor tem aguardado para que mais pessoas venham a mudar de vida, venham a se arrepender, venham a ter uma transformação. Mas aqui está falando a respeito da vinda dele. E o apóstolo Pedro fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, como eu falei, eu vou fazer uma brincadeira com os irmãos aqui, uma santa brincadeira, porque é baseado na palavra de Deus. E aqui fala que, quando ele está se referindo, irmãos, quando ele diz isso, tem um propósito. Então, como eu disse, nada na Bíblia é por acaso. E eu queria pegar quatro textos com vocês, que falam a respeito de dias, mas que você pode entender a respeito de anos. Então, o primeiro deles, irmãos, é que fala... enfim, só um pouquinho, irmãos. Você sabe que o Jesus ressuscitou em qual dia, irmãos? No terceiro dia. Amém? Mas não foi em qualquer horário no terceiro dia. A Bíblia fala que foi cedinho, né? Tanto que as pessoas foram até o sepulcro, foram ali no túmulo de Jesus muito cedo, e Jesus não estava lá. Então, Jesus ressuscitou bem no começo do terceiro dia. Então, eu queria usar para você, e a Bíblia, os números não são por acaso. Eu queria que você entendesse. Se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então nós estamos vivendo qual dia da criação, depois que Jesus morreu? Nós temos o primeiro dia, que foi do ano 0 até o ano 1000, certo? Nós temos o segundo dia, que foi do ano 1001 até o ano 2000. Você sabe, o ano 2000, muita gente achou que ia ser o fim de tudo, né? Teve isso aqui na América também, né? Muita gente achou que era o fim. Mas veja, nós estamos vivendo então a manhã do terceiro dia, que seria então o terceiro dia de 2001 até o ano 3000. Pois eu quero falar a importância do terceiro dia. Mas não é qualquer horário do terceiro dia, é bem no comecinho do terceiro dia.
Então, se você olhar lá no livro de João, e é interessante que o apóstolo João, ele fala que Jesus, ele não fez milagres. O apóstolo João fala que todas as coisas que Jesus fez, que ele narrou, foram sinais. Sabe, a gente olha às vezes e acha que são milagres, as coisas que Jesus fez. Mas o apóstolo João diz que tudo que Jesus fez e que está relatado ali no livro foram sinais, ou seja, tem algo para nós entendermos naquilo. E o primeiro sinal que Jesus faz, o primeiro milagre que é registrado na Bíblia, que está lá no começo do capítulo 2 de João, foi numa festa de casamento. Amém, irmãos? Quem conhece, foi transformar água em vinho. Mas é interessante que, se você abrir lá em João, no capítulo 2, no verso 1, vou pedir que você abra a sua Bíblia, para que você possa acompanhar o raciocínio. O começo do ministério do Senhor Jesus. João 2:1 começa assim, irmãos: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Então veja, Jesus, ele manifesta o seu ministério. Você sabe, Jesus já tinha 30 anos nessa época. E é interessante que desde criança, Jesus Cristo já ia nas sinagogas. A Bíblia fala que ele ensinava os mestres da lei quando ele era novo já. Mas o ministério de Jesus, a manifestação visível, o sinal, o primeiro milagre ou o primeiro sinal, começa assim na Bíblia, que 3 dias depois o Senhor se manifestou. Então eu vou mostrar através desses textos que a importância do terceiro dia. Eu quero que você entenda, nós estamos no comecinho do terceiro dia. Então a Bíblia fala que Jesus, ele manifestou o seu ministério. Sabe, e hoje a dispensação que nós vivemos, irmãos, nós estamos às portas aguardando a manifestação do reino do Senhor Jesus, quando ele vier até a terra e manifestar o seu governo de honra e de glória. Então é isso que nós estamos aguardando. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele se manifestou. O primeiro sinal que ele fez foi ao terceiro dia, numa festa de casamento. Aliás, você sabe que quando nós anunciamos a ceia do Senhor, nós estamos falando a respeito de um casamento, de um grande casamento da divindade com a humanidade, porque a Bíblia chama a igreja, e a igreja somos nós, chama de igreja de noiva. E esse casamento pelo qual nós tanto aguardamos, é um sinal do Senhor. A Bíblia fala que ao terceiro dia, Jesus foi a esse casamento. Então o casamento aconteceu no terceiro dia, irmãos. Sabe, como eu falei, eu quero encher você de fé nessa manhã, para que você creia que o Senhor está às portas. Sabe, nós estamos no comecinho do terceiro dia, quando vai começar esse casamento, o maior casamento do universo, a vinda do Senhor Jesus para se encontrar com a sua igreja. Amém, meus irmãos? É interessante que lá em Lucas 22, Jesus fala para os seus discípulos assim: como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as tribos de Israel. Você sabe, esse casamento é um grande banquete, e ele vai acontecer, se o que está lá em João são sinais, esse casamento aponta para algo profético. Jesus vai se casar com a sua igreja no terceiro dia, meus irmãos. Acredite nisso que eu estou falando. Mas eu queria que você abrisse em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. Lucas 10, no capítulo 30. Provavelmente essa parábola você já escutou muitas vezes. Eu quero que você entenda o sentido profético. Toda parábola que o Senhor Jesus ela traz, ela tem um sentido, ela aponta para alguma coisa, ela ilustra alguma coisa. Então aqui diz que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo.
Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Até aí, meus irmãos. Então todos conhecem a história do bom samaritano. A Bíblia fala que você sabe, Jerusalém, para que você pudesse ir até Samaria, aqui começa falando, né, de você ir de Jerusalém para Jericó, você precisava passar por Samaria, que era um lugar onde Jericó era o lugar mais alto da terra, e Samaria ficava mais ou menos a 1000 metros abaixo, ou seja, a um lugar baixo. É uma simbologia, e era um lugar que para o judeu era considerado impuro. Então a Bíblia fala que estava um homem passando por ali, um samaritano, estava passando por ali alguém indo de Jericó, com o seu destino de Jerusalém para Jericó, e ele passou por Samaria, e ali ele foi atacado. Você sabe o projeto de Deus para o homem. Agora eu quero que você entenda o sentido profético dessa parábola aqui. Sabe, Jericó, nós podemos usar uma simbologia como os céus e Jerusalém. E Jericó, o nosso objetivo. Mas entre Jerusalém e Jericó existe Samaria. Nós precisávamos passar pelo mundo, que é um lugar baixo do ponto de vista de Jericó, do ponto de vista dos céus. E ao passar, a Bíblia fala que esse homem foi atacado por salteadores. A Bíblia fala que o diabo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. E fala que esse homem, ele ficou semi-morto. Isso? A Bíblia fala que o homem, quando foi atacado pelo diabo, nós nos tornamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas é interessante que esse homem ficou lá, ficou em Samaria, naquele lugar baixo, da mesma forma que toda a humanidade ficou entregue ao pecado e ficou caída num lugar baixo, distante do céu, distante de Jerusalém, distante de Jericó. Nós ficamos caídos em Samaria, vivendo como semi-mortos. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. E a Bíblia fala que por ali passou então, primeiro quem passa, um sacerdote. Irmãos, o sacerdote, ele representa a lei. O sacerdote era aquele que ministrava de acordo com a lei do Senhor. E é interessante que o sacerdote, a lei, representando a lei que foi dada por Deus a Moisés, a lei, ela tem o poder de manifestar o pecado. Ela olha para aquela pessoa que foi ferida, que foi atacada, mas ela por si só, ela não é capaz de resgatar o homem pecador. Ele simplesmente passa, olha e desvia. Você sabe, a lei é incapaz de salvar alguém. A lei é incapaz de pegar alguém que está no pecado e poder ajudá-la, porque a lei, ela apenas manifesta o pecado. O poder do sacerdote é apenas dizer que a pessoa era impura. Você sabe que quando Jesus curava alguém, ele fala: agora você vai diante do sacerdote para ele te examinar. A lei, ela apenas pode te examinar, a lei não pode te curar. O máximo que a lei do Senhor pode fazer, ao você se expor diante dela, ela é mostrar os seus pecados, ela dizer o que está errado em você, mas ela é incapaz de te ajudar. O sacerdote não podia tocar naquele moribundo, porque se ele estivesse morto, ele também se tornaria alguém impuro. E provavelmente, quando ele estava indo de Jerusalém para Jericó, ele estava indo ministrar, e ele não podia encostar naquele moribundo. Sabe, a lei, ela tem o poder apenas de manifestar, mas ela não pode fazer nada por você. Mas é interessante que depois do sacerdote, a Bíblia fala que passou por aquele lugar um levita. É isso, irmãos? E o levita representa a religiosidade, irmãos. Você sabe, a religião, ela tenta mudar o homem, mas ela também é incapaz de produzir mudança na vida do homem. A religião, o levita é aquele que tem a prática. Ele não é o sacerdote, mas é aquele que é envolvido no trabalho da igreja. O levita é aquele que faz as coisas dentro do templo, é aquele que está envolvido na vida da igreja de todas as formas. Então ele representa aquele que é o religioso.
aquele que faz todas as coisas, aquele que cumpre certinho, participa das coisas, mas por dentro dele há apenas religião. Sabe, o levita também passa por aquela pessoa ferida, por aquela pessoa que foi destruída pelo pecado, mas ele também não pode fazer apenas nada. Ele pode apenas olhar, mas ele não tem o poder para curar aquela pessoa. Mas aí a Bíblia fala que passou por ali um samaritano. E se você está entendendo essa história, você já deve mais ou menos imaginar quem que é o samaritano, irmãos. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o samaritano aqui nessa história. E a Bíblia fala que esse samaritano foi aquele que pegou aquela pessoa que estava caída, que estava destruída, e tratou dos seus ferimentos, derramou do seu óleo. O óleo aponta para a unção do Espírito, e cuidou daquela pessoa. Amém, irmãos? Sabe, um dia todos nós estávamos caídos à beira do caminho, atacados pelo diabo e vivendo uma vida de destruição, mas não foi a lei, não foi o sacerdote, não foi a religião, não foi o levita quem te salvou, mas foi o samaritano que pegou você e cuidou das suas feridas. Amém? Agora, interessante que esse samaritano, ele pega essa pessoa ferida, essa pessoa destruída, e leva para uma hospedaria. Quantos estão comigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Precisa... o negócio talvez não seja tão simples. Se o samaritano é Jesus, irmãos, o que é a hospedaria? É a igreja do Senhor. Então, o samaritano pega essa pessoa, cuida dela, trata dos seus ferimentos. Veja, é interessante que não é a hospedaria que fez isso, é o samaritano que cuida, que trata, mas ele pega e entrega para a hospedaria, que representa a igreja, onde a pessoa, ela vai ser cuidada e vai ser tratada. Agora, eu quero que você atente para o seguinte: depois que ele entrega para a hospedaria, a Bíblia fala que ele paga quantos denários, irmãos, para a hospedaria? 2 denários. Você sabe, denário era o salário de um dia, ou seja, ele pagou para que a hospedaria cuidasse dessa pessoa durante 2 dias. E diz assim no final aqui, no verso 35: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém, irmãos? Se o Senhor entregou 2 denários, ou seja, para aquela hospedaria cuidar dele por 2 dias, porque ao 3º dia ele viria buscar aquele homem que havia sido ferido. Amém, irmãos? Mais uma vez a palavra de Deus nos diz que ao 3º dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém, queridos? Mais interessante, eu queria que você abrisse agora em Mateus 16, no verso 1. Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, falando a respeito de Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, os fariseus, eles queriam que Jesus provasse que ele realmente representava o reino dos céus. Senhor, mostra-nos um sinal do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então Jesus está dizendo o seguinte para os fariseus: olha, vocês conseguem olhar para o céu e dizer se amanhã vai chover ou vai fazer sol, mas vocês não dão conta de perceber um sinal que é espiritual. Então ele conclui no verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Então veja, mais uma vez a Bíblia diz que Jonas, a história de Jonas, quantos conhecem a história de Jonas aqui? A Bíblia fala que Jonas, ele era um profeta, e Deus havia mandado ele pregar em Nínive, que era um lugar de gentios, e ele não quis. E ele foi para um barco, e esse barco passou por uma grande tribulação. E depois de um tempo, aquele barco quase indo afundar, ele fala: olha, o problema é comigo, me lança ao mar, que a tempestade vai passar. E assim o fizeram.
e lançando ele ao mar, a Bíblia fala que um grande peixe engoliu ele, e ele ficou 2 dias na barriga desse peixe. Mas depois dos 2 dias, ele foi devolvido à terra, e ele foi pregar onde Deus havia mandado ele ir. Você sabe, Jonas aponta para Israel. Israel foi o povo chamado por Deus para trazer o evangelho aos gentios. Mas o judeu quis pregar o evangelho, irmãos? Sim ou não? Não, ele não quis. E a Bíblia fala que durante 2 dias, ou talvez 2 milênios, Israel ficou escondida. Mas ao ao começo do 3º dia, foi devolvido à terra e se cumpriu o propósito de Deus. Sabe, Jesus falou para aqueles fariseus que ele não ia trazer mais nenhum sinal para eles, senão o sinal que já havia dado, que era o sinal de Jonas. Ou seja, Jonas não é uma história simplesmente que está ali alegórica, mas Jonas é uma história que aponta para algo profético, fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Sabe, nós temos vivido os tempos proféticos, porque durante 2.000 anos Israel deixou de existir. Durante 2.000 anos Israel estava como que escondida no mar, dentro de uma baleia. Você sabe, desde o ano 70 aconteceu que Israel foi dissipada num fenômeno que é chamado de diáspora, onde todos os judeus foram espalhados pelo mundo. E durante 2 dias ou 2.000 anos nós Israel deixou de existir. Mas em 68 ou 67, irmãos, na Guerra dos 6 Dias, Israel voltou a existir, ou seja, Israel foi devolvida à terra. Sabe, a Bíblia fala que esse é o sinal de Jonas. Nós estamos vivendo tempos de um cumprimento profético, meus irmãos. Jonas é um sinal a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por último, irmãos, em João 4, a Bíblia diz que Jesus ele deixou a Galileia. E mais uma vez, a Bíblia fala que ele precisava passar por Samaria. Sabe, Jesus, esse caminho que Jesus estava fazendo, a Bíblia fala que os historiadores dizem que Jesus ele não tinha necessariamente que passar por Samaria, mas a Bíblia fala que Jesus tinha que passar por Samaria. Você sabe a história que está lá em João 4? É a história quando Jesus encontra com uma mulher diante de um poço, onde era o poço de Jacó. E a Bíblia fala que Jesus ele precisava ir naquele lugar. E você sabe, no capítulo nesse capítulo 4, vamos ler essa história, irmãos? Abre a sua Bíblia aí em João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer dele, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Mais para frente um pouquinho. Não, pode continuar. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. 3. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Veja, para você ir da Judeia a Galileia, você pode, acredita em mim, mas você pode olhar depois no mapa, você não precisa passar por Samaria. O judeu ele desviava, porque Samaria era um lugar baixo, era um lugar que impuro, imundo para o judeu. Mas a Bíblia fala aqui que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você vai ver o porquê. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A história você já conhece, e você sabe que a estranheza dessa mulher de encontrar um judeu ali como Jesus, e os judeus não se davam com o samaritano, mas a Bíblia fala que Jesus precisava passar por Samaria. E aí dá a história que você já conhece. A Bíblia fala que ele dá da água, ele fala para essa mulher: quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
E é interessante que, se você olhar no capítulo anterior, Jesus havia se encontrado com Nicodemos. Nicodemos era um judeu, ele era um mestre da lei. E em momento algum, nesse encontro com Nicodemos, Jesus, ele se revela como o Cristo, como o Salvador. Jesus não fala para o judeu. Nicodemos vê apenas Jesus como um mestre. Mas é interessante que nesse capítulo, Jesus chega para essa mulher. E se você olhar no verso 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus, ele se revela para essa mulher. Jesus não havia feito isso para ninguém, mas Jesus, ele se revela para essa mulher. E é interessante que Jesus, a Bíblia fala que depois disso essa mulher, ela saiu a anunciar a respeito de Jesus para todos ali em Samaria. Começa a contar para todas as pessoas que ela havia encontrado o Salvador, aquele que era o Redentor. E a Bíblia fala que Jesus ficou ali com eles. Deixa eu achar o verso específico que fala nisso. Eu sou. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que tivesse falado com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com elas? Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àquele homem da cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Porque Cristo havia se revelado a ela. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere os discípulos rogavam: mestre, come. E disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ou seja, Jesus falando aqui da sua morte e ressurreição. Lá no 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara e me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que lhe permanecesse com eles. Agora olha que interessante o final do verso 40. E ficou ali, quantos dias, irmãos? Olha na sua Bíblia. E ficou ali 2 dias. Você sabe, Jesus Cristo, eu quero dizer que nós somos Samaria, tá, irmãos? Nós somos os gentios. Nós somos os samaritanos. A Bíblia fala que Jesus saiu de Jerusalém para ir para Galiléia e ele precisava passar por Samaria. Sabe, a Bíblia fala que os judeus não receberam a Jesus. Mas Jesus, ele sai dos seus e vai para os gentios. E os gentios o recebem. A Bíblia fala que muitos creram por causa do milagre daquela mulher lá em Samaria. E Jesus ficou com eles 2 dias. Ou seja, 2000 anos que a palavra do Evangelho não está com os judeus, mas está com os gentios. Está com nós. Sabe, durante 2000 anos o Senhor está conosco. E tem feito muitos milagres e tem estado no meio dos gentios. Mas a Bíblia fala que depois de 2 dias o Senhor precisava voltar para os seus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o Evangelho, agora o Senhor nós estamos vivendo cumprimentos. A Bíblia fala que quando nós deveríamos olhar para a figueira, lá em Mateus 24, 32, a Bíblia fala assim: quando os ramos da figueira já estiverem se renovado e as folhas brotarem, nós saberemos que está próximo o verão, ou seja, que está próximo a vinda do Senhor Jesus, sabe, e nós estamos vivendo dias proféticos, irmãos. Você sabe, até 100 anos atrás era impensável você falar que Israel voltaria a ser um país, que haveria um Estado de Israel, mas sabe, como eu falei, em 1967, o Estado de Israel foi reconstruído, ou seja, a figueira está florescendo novamente. Sabe, nós estamos vivendo o cumprimento dos dias. E é interessante que durante 2 dias, durante 2000 anos, o Evangelho, Jesus esteve no meio dos gentios, esteve em Samaria. Mas depois dos 2 dias, é necessário que se cumpra a palavra de Deus e que Ele volte para os seus, para que se cumpram os dias proféticos. Sabe, eu quero dizer que o Senhor está às portas, irmãos. Sabe, nós estamos na manhã do 3º dia, nos primeiros minutos do 3º dia, baseado nisso que a palavra de Deus fala que um dia é como 1000 anos.
E sabe, e o Senhor fez muitos sinais indicando que ao terceiro dia ele iria se manifestar. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi ao terceiro dia. O bom samaritano, ele deixou durante 2 dias ele na hospedaria, mas ao terceiro dia ele viria buscar o samaritano. Jonas ficou 2 dias na baleia, mas ao terceiro dia foi entregue e foi cumprir a vontade de Deus. E aqui nós lemos também que Jesus ficou 2 dias com os samaritanos, mas ao terceiro dia ele se manifestou ao seu povo. Sabe, irmãos, eu quero dizer que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Sabe, nessa manhã o meu encargo é para gerar esse temor, mas essa alegria no seu coração e anunciar que a vinda do Senhor está próxima. Como nós lemos em 2 Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas o Senhor está próximo. Amém, meus queridos? Sabe, nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Sabe, eu te convido a você fazer isso de uma forma especial, irmãos. O apóstolo Paulo fala que o problema com alguns é quando fazem isso sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o que eles estão fazendo aqui. Mas eu quero te convidar nessa manhã a fazer isso com entendimento a respeito da palavra do Senhor. Sabe, isso aqui mais do que uma simbologia de algo que aconteceu. Todas as vezes que nós tomamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo um ato profético. Porque a palavra do Senhor diz assim: todas as vezes que fazeis isso, anunciai a minha morte até que eu venha. Sabe, nós estamos fazendo algo que é profético. Nós estamos anunciando não apenas que o Senhor morreu, mas que o Senhor está vindo. Sabe, essa dimensão a igreja não pode perder. Nós não podemos perder a dimensão da vinda do Senhor Jesus. Sabe, como eu falei aqui, o problema é que muitos conservos, e é interessante que quando a Bíblia fala do servo infiel, você sabe, ninguém se torna infiel da noite para o dia. Mas ele começou a se tornar infiel o dia que ele pensou consigo mesmo e falou: o meu Senhor tarda. Sabe, quando você perde o aspecto, a esperança o aspecto da vinda do Senhor Jesus, você corre um risco de desanimar, de perder o seu coração. E sabendo disso, o Senhor fala todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos lembrar que o Senhor vem, que o Senhor está vindo, que o Senhor está às portas, irmãos. Sabe, e são muitos os sinais da Bíblia para eu dizer para você que o Senhor está próximo. Sabe, nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Sabe, talvez seja a nossa geração, porque a Bíblia fala que quando Israel florescesse, quando o Estado de Israel, sabe, nós estamos vivendo dias históricos, irmãos. Sabe, o presidente nosso aqui nos Estados Unidos foi o primeiro presidente a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Sabe, irmãos, nós estamos vendo o que está escrito na Bíblia. Sabe, agora o presidente da nossa outra pátria também vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Sabe, depois que o nosso presidente aqui fez isso, muitos países estão começando a reconhecer Jerusalém como a pátria de Israel. Falta muito pouco tempo para que o templo do Senhor seja reconstruído e a profecia dos finais dos tempos venha se cumprir. Sabe, algo recente. E Jesus fala, quando ele se refere a respeito da sua vinda, ele fala assim: quando a figueira começar a florescer, esse é o tempo que é chegado. Sabe, eu quero dizer que a figueira está florescendo. Durante 2000 anos, Israel esteve na barriga da baleia. Durante 2000 anos, Israel, por se negar a cumprir aquilo que o Senhor havia mandado, eu estou falando agora a respeito do sinal de Jonas. Durante 2000 anos, Israel foi pisada pelos gentios. Aliás, a Bíblia fala que Israel seria pisada pelos gentios. Isso aconteceu no ano 70. Mas agora se cumpriram os tempos e os gentios estão deixando Jerusalém. E vai se cumprir a profecia, o Senhor vai voltar para os seus. E nós estamos presenciando as profecias dos fins dos tempos se acontecer. Mais do que isso, Jesus falou que não passaria dessa geração, que ia ver a figueira florescer. Sabe, isso foi 1967, ou seja, há 51 anos atrás. Então a Bíblia fala que essa geração
que está enxergando a figueira florescer, não ia passar dela para que se vissem essas coisas dos fins dos tempos se cumprirem, irmãos. Sabe, nós somos a igreja do Senhor. Sabe, nós somos a hospedaria. Sabe, o Senhor deu 2 denários, ou seja, deixou o seu povo por 2 dias. Mas o Senhor está vindo buscar o seu povo. Amém, irmãos? Você pode dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus.